Olá a todos. Vamos dar início à segunda aula do curso de Informática Educacional. Antes de prosseguir sobre sistemas operacionais, conhecendo o sistema em si, fazendo o uso dele no dia a dia, eu quero fazer um adendo sobre como tudo isso aconteceu. Mas só para fechar da aula passada, eu quero retomar na unidade de DVD, o gravador. Só lembrando que você tinha os arquivos salvos no computador, no disco rígido, na HD, e a única maneira de você transportar ou era através de disquete ou de DVD. O disquete cabia muito pouca coisa, então o DVD foi onde chegou o ápice do deslocamento de informação de um computador para outro através das qualquer distância que possa imaginar. Aí fazia uso do correio para enviar o produto, né, a gravação para qualquer pessoa. Só que por ser uma mídia de plástico e ter um certo tamanho relativo, ele podia quebrar, trincar, né? Então optou-se, por exemplo, em desenvolver uma tecnologia que a gente chama de pendrive hoje, que é o pendrive USB. Então você consegue armazenar a mesma quantidade ou superior em dados, só que num relativo espaço em um espaço muito pequeno, bem relativo. Com isso, o pessoal ainda desenvolveu os discos rígidos externos. Então, a capacidade de armazenamento cresceu muito mais ainda, porque cada tecnologia, seja ele o DVD, que tem sua vantagem e desvantagem, o USB também, mesma coisa, vantagem e desvantagem. O HD, ele tem uma série de vantagens superior às outras duas tecnologias, pela maneira como ele foi fabricado. Então, você plugando ele no computador, você já começa a trabalhar automaticamente acessando esses arquivos, salvando e desconectando e levando para outro local, e o volume de dados é muito maior. Então, o que eu quero focar é que a humanidade sempre se preocupou em transportar a informação. Né? Essa ideia de você decorar a informação da época lá desde Sócrates, que ele valorizava na filosofia, né? Que tudo tinha que ser decorado e nada escrito, que uma pessoa inteligente era para decorar e não escrever. Isso daí não era para as pessoas cultas, era o que ele falava. Mas claro que a mente falha, né? A gente sabe que não dá para armazenar toda a informação da humanidade. Então sempre se procurou uma maneira de armazenar toda a história da humanidade. E a gente vai retomar aqui com a escrita. Quando você desenvolve a escrita e os babilônios, os mesopotâmios, conseguem colocar em tablet, né? São tabelas de barro, tablets de barro, em que você desenvolve a escrita e você consegue marcar de forma permanente, né, o registro da informação. Então, isso aqui é uma placa que sobreviveu a esses milhares de anos e está exposta em museu. Então, esse tipo de escrita permanente, uma superfície que não sofre nenhuma degradação, nos chegou até os dias de hoje. Então a humanidade sempre procurou fazer isso, armazenar a informação. Com o desenvolvimento da escrita, em seguida veio o desenvolvimento da matemática. Né? E aqui sempre todos os matemáticos, cientistas, fizeram todo o desenvolvimento sempre na mão. E de resolver qualquer problema de equações, soluções de geometria, tudo que você possa imaginar. Então é um trabalho enfadonho, mecânico demais você ficar resolvendo. E isso eles não queriam fazer, sempre sonharam com uma máquina de calcular. Né? E as primeiras máquinas de calcular foram os ábacos, simplesmente movimentando as pedras nessas marcações aqui, você tinha como registrar o número de tal maneira que você não tinha como se preocupar em manter isso na memória, né? Então a escrita desenvolve a matemática, em seguida desenvolve uma maneira de facilitar o cálculo mecânico enquanto você resolvia em si a equação, que era o que mais animava os matemáticos. Mesmo assim, dá para ver que se perdesse uma pedrinha ou se chacoalhasse o tabuleiro,
você perdia a informação registrada. Com o passar de mais algum tempo, eles conseguem desenvolver a primeira calculadora mecânica, ou ábaco mecânico, vamos falar assim. Então essa daqui já é a primeira calculadora mecânica feita por Pascal. E já ficou interessante, né? Como eles faziam realmente. Com o passar do tempo, a mecânica, né, a eletricidade ainda não estava desenvolvida, a calculadora mecânica de Pascal se evolui para esse modelo aqui. Então você consegue fazer soma, subtração, já divisão, fazendo todo o deslocamento dessas manivelas que estão aqui do lado. Então repare que basta você mover essas manivelas, você troca mover essas chaves, né? Você troca a operação. E girando essa manivela, você está fazendo quantas vezes a soma, quantas vezes a subtração, multiplicação, divisão. Bom, com o advento da eletricidade, pensaram em fazer uma máquina eletrônica. Então nós temos uma calculadora bem gigante aqui, tá? E como o trabalho envolvia mover muitos cabos e trocar válvulas, as mulheres eram pessoas com bastante paciência para fazer esse trabalho, né? E que isso aqui nada mais é do que programação. Elas estão programando um computador para realizar um cálculo, e a palavra computador é só computar, né? É esse o significado. Mas com o avanço da tecnologia, a máquina toma outro rumo, né? E ela consegue fazer muito mais operações do que necessariamente as operações matemáticas, e sim armazenar dados, fazer indexação de dados, gerar relatórios. Então essas máquinas aqui no fundo são memórias de armazenamento, é o primórdio, vamos falar do disco rígido, só que aqui usa fita magnética. Isso daqui nada mais é do que uma grande impressora, né? Isso daqui é a máquina que insere os dados através de cartões. Evoluindo um pouquinho, a gente vai ter... Você vê que a máquina já diminuiu um pouco mais de tamanho, né? Isso aqui em si já é um disco rígido. Aqui realmente você insere os dados. Aliás, aqui você insere os dados, que é o tabulador. E aqui é a impressora em si, tá? Continua gigante ainda. Passando mais um pouquinho, repare que a máquina, a ideia da humanidade sempre foi diminuir o tamanho da máquina de calcular. Uma vez que ela foi desenvolvida, a preocupação era em armazenar o máximo de dados no menor espaço. E a IBM ajudou a desenvolver essas máquinas muito bem. Então repare que já diminuiu bem o tamanho em relação às primeiras máquinas que ocupavam salas inteiras, né? E aqui só uma pequena parte do cômodo. Até chegar realmente nesse computador aqui, o computador pessoal, tá? Que ficava em cima de uma mesa e você tinha todo aquele recurso apresentado desta forma aqui. Bom, retornando à ideia do pendrive, né, já que você tinha facilidade de transportar dados, pequenas quantidades, numa pequena peça, e depois com o avanço um pouquinho melhor da tecnologia, você conseguia usar HD para transportar um volume muito grande de dados num pequeno também estojo, né? Por que não criar um computador portátil? Foi com o avanço então que chegou-se ao notebook como você conhece. Mas a humanidade não se contenta com o que ela atinge, ela sempre quer desenvolver uma maneira mais fácil de transportar a informação. Então, além de transportar os dados, ele queria levar a máquina de forma portátil para processar essas informações. Então, você podia ir para qualquer local, só com a carga da bateria, estando no ambiente externo, no campo, na área rural, na periferia da cidade, sem precisar de uma tomada por algumas horas. Então, a gente chega no aperfeiçoamento aqui do notebook. Mas isso ainda é incômodo, porque é um aparelho muito grande. E nós vamos ter então o desenvolvimento dos tablets, né? Se a gente for fazer uma pequena comparação, tá? O tablet que a Apple desenvolveu nada mais é do que uma comparação com o tablet da Mesopotâmia. Então você vê que as duas tecnologias, né, são bem parecidas. A ideia principal, porque para nós fica muito mais fácil segurar uma prancheta e trabalhar com a outra mão transferindo os dados.
Então é nesse sentido. Só que mesmo assim, tem gente que ainda não acha muito grande, né? Poderia ter desenvolvido melhor. Aí aqui nós temos um outro modelo que você usa uma caneta, né? E até chegar no Windows, como a gente conhece, também usando a tecnologia da caneta aqui. Então você vê que o teclado em si desaparece e você, com o uso da caneta, consegue inserir dados sem problema nenhum, seja ele qual sistema operacional for, seja ele da Apple, seja ele da Google, né? Ou seja ele o da Microsoft. Não contente, eles preferiram, além de diminuir o tamanho do computador, eles resolveram colocar junto a um celular. Então, chegando nos smartphones, a Apple foi a primeira a desenvolver então um celular junto com um tablet, de tal maneira que você tem num pequeno espaço uma grande capacidade de processamento de dados, né? As outras empresas não ficaram atrás. A Google também, junto com outras empresas de tecnologia, desenvolveram também o seu celular inteligente. E claro, a Microsoft demorou um pouco, mas ela também conseguiu chegar nessa tecnologia. E ela conseguiu, dentro de um celular, colocar o seu sistema operacional, no caso, o Windows. Tá? É o Windows 10 que vai ser lançado agora em meados desse ano. A humanidade não para aqui, ela sempre está em busca de algo que possa facilitar a interação do ser humano com os dados. Então, o celular em si, por enquanto, é o ápice. Você tem um produto pequeno, de durabilidade na carga de energia e que já tem uma grande capacidade de processamento de dados. Então, você não precisa, para colher os dados, executar armazenamento de informações, você não precisa de uma grande máquina como o computador em si. Basta ter um celular com razoável memória, uma razoável potência de processamento, e você tendo conectividade com a internet, você armazena em qualquer local do planeta, não precisando em si de uma HD externa ou de um pendrive. Nada que não impeça, porque o celular ele tem conectividade para isso, né? Mas a pergunta que eu faço é: qual é o próximo passo da humanidade em melhorar a tecnologia de interação com o ser humano, para que ele tenha sempre à disposição acesso a dados, e o celular em si ele não é confortável, não é cômodo. Por quê? Você ou olha para o celular ou você olha para o ambiente externo, né? Então, quantas vezes ou você mesmo já se distraiu e tropeçou, trombou, né? Aconteceu algum tipo de acidente que você ou estava olhando para o celular ou estava olhando para o ambiente, não prestando atenção no celular e perdeu alguma informação. Então é isso que a preocupação dos cientistas, dos engenheiros, das empresas de tecnologias nesse aspecto. Vamos então agora passar para vocês, só para encerrar esse adendo e dar depois início à aula sobre o manuseio do sistema operacional e dos aplicativos, mas o que o futuro reserva para vocês nesse sentido quando entrar no mercado de trabalho, principalmente na área de educação. Bom, sabemos que daqui para frente a gente vai ter que usar o celular dentro da sala de aula, porque é um produto barato e fácil do aluno levar e trazer de casa com todas as atividades, seja as apostilas para ler, seja as atividades para serem executadas em qualquer local que ele esteja, sem problema nenhum. Então não corre o perigo de perder o conteúdo em si, mesmo que ele perca o celular ou sofra um acidente, basta substituir o equipamento que as informações não vão ser perdidas, porque vai estar de certa forma online. Como eu havia falado para vocês, a gente vai ver, vai ter uma ideia do que será o próximo assalto tecnológico, né? A preocupação, como eu falei, é ou você está olhando para o celular ou você está olhando para o ambiente. E a ideia é fazer uma simbiose, unir essas duas coisas. Se a gente for lembrar, sala de aula, ela está ultrapassada. Nós temos esse ambiente em que você tem os alunos enfileirados, o professor simplesmente, ou ele tem a lousa para reproduzir as informações, e isso não enriquece a aula, porque é monocromático, não tem animação, não tem som. Mesmo que ele use o data show, né,
o aluno também ele vai continuar de forma passiva absorvendo essas informações. Então o aluno realmente fica apático, não consegue interagir com as informações. Nisso as empresas estão se preocupando em fazer com que o aluno, hoje com o avanço da pedagogia, você sabe que cada aluno tem um ritmo de aprendizagem. Então a tecnologia vai permitir você fazer o uso desse ritmo de cada aluno, e aqueles que estão bem avançados consigam avançar muito bem ou interagir melhor de tal maneira que possa ser muito bem explorado. E aqueles que têm um pouco de lentidão na aprendizagem, precisam de mais atenção, vão ser também desenvolvidas atividades para que ele possa se acelerar nesse ritmo de aprendizagem. Todos terminam, de certa maneira, atendendo os objetivos daquele ano letivo, né? Para isso, a única coisa que a indústria pensou foi nisso: um óculos, né, em que você tem um computador que permite uma tela acoplada de tal maneira que você já consegue visualizar o ambiente ao mesmo tempo que você olha para a tela do computador. E isso de forma bem tranquila, sem perder o foco do ambiente externo ou interno, né? A visão que você vai ter é mais ou menos essa. Você simplesmente, os olhos fazem um movimento tão rápido que você consegue, como se estivesse dirigindo, olhar para fora e olhar para dentro. Então, a hora você está olhando para o painel do carro, a hora você está olhando para o ambiente externo, para não se chocar com outro veículo, e ajustar a velocidade, reduzir velocidade, fazer ultrapassagem. Então, você consegue, com a ideia do óculos virtual, você consegue ter todas as informações e interagir com os dados e ao mesmo tempo visualizar o ambiente externo. Pensando nisso, o Facebook resolveu investir numa outra maneira, em fazer um óculos de imersão de realidade. Então aqui você tem, é isso que eles estão desenvolvendo, você vai vestir esse óculos, o ambiente externo não vai interferir no processo, e você vai entrar em imersão, e vai entrar em simulação, ambientes de simulação. Então, por exemplo, não dá para visitar um museu que fica, por exemplo, em Paris, o Museu do Louvre. Você vestindo esse óculos, você vai ter a sensação de estar visitando esse museu em qualquer parte do planeta, né? É essa a ideia. Você também vai poder fazer reuniões. Então, todo mundo vai poder vestir o óculos e as pessoas vão poder fazer reuniões em qualquer parte do planeta e num ambiente, numa sala virtual, tá? Então aqui nós temos aqui uma representação. Cada pessoa dessa pode estar num país, então não vai precisar se deslocar, passagem de avião, hotel, estadia, nada disso. Basta vestir o óculos, todos eles vão estar num ambiente e você vai poder interagir com gestos, com a fala, com expressões, e você vai transmitir todas as informações necessárias para todos os grupos sem ter que gastar o tempo do deslocamento. Então as empresas de tecnologia estão caminhando nesse sentido. E claro, escola é o ambiente que você tem que treinar esses futuros profissionais. Então isso não vai ficar diferente. Aqui nós temos então um professor que está desenvolvendo uma atividade virtual com seus alunos, né? Então para isso ele põe os alunos também dentro da sala virtual e os alunos vão acompanhar de forma interativa. E olha que interessante, cada aluno é independente, então ele olha para qualquer ponto dessa sala virtual e vai prestar atenção naquilo que ele quer. Então o professor não tem que se preocupar em chamar atenção para a lousa ou para o data show. Cada aluno vai receber exatamente os estímulos visuais e auditivos para a informação que ele precisa. Então ele vai ter um poder muito maior de concentração nesse sentido. Aqui no caso, o professor pode brincar com a imaginação e fazer com que todos os alunos se tornem golfinhos, por exemplo. Então, você solta a imaginação, você cria um ambiente, uma sala virtual, e é interessante que a sala aqui reproduz aquele mesmo ambiente das carteiras enfileiradas, um aluno atrás do outro, né? Então você vê como a gente está enraizado ainda no processo. Quem desenvolve a tecnologia, primeiro fica preso aos processos antigos, aos conceitos antigos.
Mas a imaginação aqui fluiu, todos viraram mamíferos aquáticos, né? Você vê que é interessante. E o ápice mesmo da coisa é o que a Microsoft está começando a desenvolver esse ano, já lançou os conceitos, já tem alguns vídeos de demonstração, em que esse óculos aqui, você vestindo ele, ele tem duas câmeras. Uma é para projetar a imagem nessas telas que estão aqui dentro. Existe um óculos dentro desse outro óculos, tá? Aqui sairiam as telas, se você prestar bem atenção. E aqui é uma câmera que, além de projetar imagens aqui dentro, você tem câmera filmando o ambiente externo. Aí o que você vai ter? Você vai chegar nesse ambiente. Você vai ter visualizar o ambiente externo e, ao mesmo tempo, a interface do seu sistema operacional. Então esse é o ápice. E você não vai ter teclado, não vai ter nada. É você mesmo, seus gestos, e você andando pelo ambiente, toda essa interface, essa área de trabalho vai se deslocar com você sem problema nenhum. E aquele mesmo processo. Movendo os olhos de tal maneira, você faz com que isso desapareça ou apareça conforme o seu interesse, sem promover nenhum tipo de acidente. Então basta você estar sentado, ou em pé se deslocando, mas você tem a privacidade, ninguém vai enxergar dessa maneira, é só você que vai enxergar. Você vai ter a privacidade de estar desenvolvendo qualquer trabalho em qualquer ambiente sem incomodar ninguém. Né? Só voltando aqui na imagem, isso daqui, por exemplo, não é fone de ouvido, você não vai usar fone de ouvido. É uma tecnologia em que ele reproduz o som, como se fosse um som ambiente, tem em cada ouvido. E só você vai ouvir. Isso já tem no Museu da Língua Portuguesa, essa tecnologia. Quem visitou o Museu da Língua Portuguesa encontra lá cones, né, cúpulas, embaixo de cada imagem. Você simplesmente fica parado embaixo da imagem, a imagem à sua frente, você fica parado embaixo dessa abóbada, e o som é projetado só para baixo. Quem está fora dessa cúpula não vai ouvir nada, só você. Então aqui a tecnologia é a mesma. Ela só projeta o som para dentro do ouvido. E você não tem necessariamente que ter o fone de ouvido. Você vai ouvir o áudio externo e o áudio interno. O áudio do equipamento interno e o ambiente externo, se alguém te chamar ou você ouvir algum barulho estranho, você pode focar na atenção e o equipamento se desliga e você consegue saber do que está acontecendo no ambiente externo. Tá certo? Bom, isso é o que eu tenho que passar só para você se inteirar do futuro da tecnologia. Vai demorar alguns anos, com certeza uma década, provavelmente, para que isso possa chegar definitivamente no consumidor de classe C. Né? E nem falo na classe pobre, ainda nas periferias, assim por diante. Então isso daqui vai começar nos países de primeiro mundo, né? E para chegar no Brasil vai chegar na classe social A e B primeiro, e depois ainda na classe C, e depois é que o governo vai pensar em fazer algum projeto piloto. Então acredito que de 10 a 15 anos até que realmente todo o desenvolvimento nesse sentido. O equipamento em si vai ficando barato com o passar do tempo, e é só uma questão de aguardar o desenvolvimento de softwares para usar isso daqui. Mas enquanto isso não acontece, vamos voltar para a nossa realidade, que é realmente o computador de mesa, né? Ou o notebook no caso. A gente vai estar nesse sentido, ou no nosso caso, usando celulares para fazer a mesma atividade. Então o máximo que a gente sabe que temos que desenvolver agora é realmente o uso até do celular. E no caso nosso, Windows, tá ok? Obrigado e vamos para a próxima aula.